Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos, boa noite aos alunos do site padrepauloricardo.org, boa noite ao público em geral, o público da editora Eclésia. Nós estamos juntos nessa noite para essa aula ao vivo, que é aberta ao grande público para o lançamento de um novo DVD. Trata-se de uma nova coleção, a coleção dos sacramentos, que está sendo lançada pela editora Eclésia. Esta coleção de sacramentos é, desses vários DVDs que eu tenho lançado, talvez aquele de aplicação mais imediata para o público das nossas paróquias, ou seja, para a catequese de adultos, para a catequese de jovens adultos, né? Porque introduz nessa realidade dos vários sacramentos. Por isso nós vamos lançar aí os vários DVDs nesse formato agora, né, que está aqui. Você vai ter o DVD e também, para facilitar a sua vida, né, tem aqui o MP3 com o mesmo conteúdo, né? Então você pode ouvir no carro. Muita gente falou exatamente isso, que fica o DVD importante, porque você pode usar numa sala de catequese, você pode usar para grupos em geral, mas também o MP3 é bastante prático para aqueles que usam o iPod, que usam também o MP3 player no carro, etc. E assim por diante. Então, nós queremos um pouco facilitar a vida de vocês nesse sentido de estudar, de assimilar esse conteúdo. E lançamos agora, nessa quaresma, o DVD sobre o batismo. É interessante nós sintonizarmos, não é, essa realidade do DVD sobre o batismo, esse tema, batismo e quaresma. Por quê? Porque é já uma longa tradição na Igreja que a quaresma é o período mais imediato de preparação para o batismo. Então, em várias paróquias do nosso Brasil afora, vamos ter na noite de Páscoa o batismo, né? Batismo de adultos, juntamente com o sacramento da crisma e da primeira comunhão, que é a iniciação cristã, esses 3 sacramentos. Então, lançamos esse DVD, que é o DVD de preparação para o batismo. Na verdade, são 2 aulas. Uma aula introdutória a respeito dos sacramentos em geral e uma segunda aula sobre o batismo de forma específica. Eu vou ler para vocês aqui um pouco o índice que está na contracapa. Primeira parte, o que é um sacramento, né? Tem toda a realidade do mistério, porque a palavra sacramentum quer dizer também mysterion em grego. Então, Deus não cabe na nossa cabeça. A Igreja e os sacramentos, equívocos a respeito dos sacramentos e Deus que age nos sacramentos. Essa é a primeira aula, né, desse DVD. Tem também uma segunda parte, uma segunda aula, que é sobre o batismo especificamente, o significado do batismo, a libertação do demônio, o batismo que nos faz filhos de Deus, a vida cristã como um combate e a prática do batismo. Então, é a doutrina básica, digamos assim, baseado também no catecismo da Igreja Católica neste ano da fé, né? Um dos conteúdos do catecismo, o Papa Bento XVI, ele proclamou este ano da fé, que irá iniciar ainda no segundo semestre deste ano de 2012. Nós teremos esse grande ano da fé e um dos conteúdos é exatamente os sacramentos. Então se prepare
né? Parecendo da Fé, um dos grandes exercícios nossos é esse estudo. Lançamos isso em DVD exatamente para facilitar a vida de catequistas, de pessoas que querem, não é, propor aos seus alunos um conteúdo a mais no itinerário de preparação dos sacramentos, não é? Então, dentro dessa realidade quaresmal em que nós caminhamos para o batismo, eu gostaria então de dar a aula de hoje a respeito do batismo, mas é claro, eu não vou colocar o conteúdo que está aí no DVD, né? Quero colocar algo a mais. Então eu peguei como tema, já que o tema da aula de hoje é o batismo, e eu preciso fazer referência a esse DVD, eu peguei como tema uma das catequeses do Papa Bento XVI. Vocês sabem que a editora Ecclesiae, não é essa mesma editora que está lançando esses DVDs? Você pode ir lá no site da Ecclesiae. A editora Ecclesiae também está se empenhando em publicar os escritos do Papa Bento XVI, não é? Então, já foram publicados alguns livros de Bento XVI, já é o terceiro livro, praticamente, tem um título é sobre o ano sacerdotal, depois catequese de reflexão sobre, e várias homilias e reflexão sobre o Natal e o Advento, o Verbo se fez carne, e agora foi lançado também essa série de catequeses sobre São Paulo, né? Do ano paulino. No ano de 2009, nós tivemos o ano paulino, e eu vou tomar como tema dessa breve exposição que nós teremos hoje, não é? Um texto do próprio Papa falando do pensamento de São Paulo, como é que São Paulo apresenta o batismo em si mesmo. O Papa faz um comentário de um texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 4. Vou primeiro ler o texto de São Paulo para vocês entenderem o que é que o Papa vai comentar. Ele diz assim: ignorais porventura, é uma pergunta, ignorais porventura que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por meio do batismo, portanto, fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Esse é o texto de São Paulo. Nós somos batizados na morte de Cristo, né? O Papa diz, veja, é um texto bastante difícil, empenhativo, teologicamente, um texto bastante denso, teologicamente, mas o Papa quer nos fazer notar 3 coisas a respeito do sacramento do batismo. A primeira coisa, diz o Papa, é que a fórmula que São Paulo usa é que fomos batizados. Fomos batizados é um passivo, ou seja, é uma frase que nos recorda que ninguém de nós batizou a si mesmo. Isso quer dizer que ninguém se faz cristão. Ser cristão é um processo que nós recebemos algo, recebemos da comunidade cristã, da igreja. É a igreja quem nos batiza. Mas se formos olhar mais profundamente ainda, fomos batizados, significa que fomos batizados por Cristo. Então vejam, a igreja como corpo de Cristo nos batiza. O que quer dizer ser batizado? Ser batizado concretamente é receber um dom de algo que não nos pertence, que não é nosso. É dom, é graça, não é uma conquista. E aqui nós vemos São Paulo falando, mas ao mesmo tempo esse grande teólogo que é Bento XVI, teólogo agostiniano, colocando com muita clareza, né, uma realidade contra o pelagianismo e contra o donatismo. Foram duas grandes heresias que Santo Agostinho teve que enfrentar. O
pelagianismo que dizia que eu é quem me salvo, eu não preciso da graça de Cristo. Né? Jesus veio só dar o exemplo, mas eu é quem vou fazer a minha salvação. Não, é passivo. Você é batizado. E depois, a realidade do donatismo que questionava a validade dos sacramentos feito pelos hereges, por padres ou bispos indignos. Né? Santo Agostinho responde com toda clareza, não. Quando Pedro batiza, é Cristo quem batiza. Quando Antônio batiza, é Cristo quem batiza. Quando Paulo batiza, é Cristo quem batiza. Então, essa realidade, né, dupla. Nós recebemos o batismo. O batismo é dom, é graça e é Cristo quem age, é Cristo quem realiza esse batismo. Esse é o primeiro ponto que São Paulo nos coloca e que Bento XVI nos faz notar na sua catequese. O segundo ponto que Bento XVI quer chamar a atenção é o seguinte, e aqui eu vou ler o texto, quem tiver aí em casa, quem não tiver, né, procure adquirir, porque é bom ter estes textos. Você vai dizer, não, mas tem bastante coisa na internet. Sim, só que outra coisa, para o estudo, né, para o estudo, ter o livro na mão é muito importante, porque você sublinha, você estuda, é outra coisa. Você, didaticamente falando, a materialidade do livro dificilmente vai ser substituída pelo computador. Muito bem, ele diz assim, a segunda coisa é esta. O batismo é mais que um banho, é morte e ressurreição. Interessante isso. Ele diz, o próprio Paulo, falando na carta aos Gálatas da transformação da sua vida que se realizou no encontro com Cristo ressuscitado, descreve-a com essas palavras: estou morto. Nesse momento começa realmente uma nova vida. Tornar-se cristão é mais que uma operação cosmética que acrescentaria algo de bonito a uma existência já mais ou menos completa. É um novo início. É o renascimento, morte e ressurreição. Obviamente, na ressurreição, renasce aquilo que era bom na existência precedente. Então, essa realidade da morte, o batismo como morrer. É importante nós nos darmos conta disso, porque hoje em dia, as pessoas querem ser cristãs e não perder nada no sentido de não morrer para o mundo. Não, o batismo, tornar-se cristão é morrer. Você precisa morrer. Não tem dúvida nenhuma. Não é possível você ser cristão sem romper com o mundo. O Papa Bento XVI disse na sua primeira homilia, na homilia de inauguração do seu pontificado, que quem escolhe Cristo não perde nada. Mas ele logo se adianta e esclarece, não perde nada daquilo que é verdadeiramente humano. Não perde nada daquilo que é verdadeiramente bom. Não é? Porque existe uma outra realidade que precisa morrer. Não é? É a realidade do pecado original. É a ruptura com o mundo do pecado. Né? Inclusive, outro dia eu recebi uma mensagem de um seminarista. O seminarista me pedia, padre, faça uma aula aí sobre o pecado original. Né? Deixa eu dizer para você, Lucas, né, que uma excelente aula sobre o pecado original está aqui nas catequeses do Papa Bento XVI, do ano paulino. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, é a catequese número 15, que está aqui no livro. O Papa Bento XVI fala com toda clareza, né, que existe, por causa do pecado original, uma espécie de segunda natureza. Né? Ele usa aqui uma expressão do filósofo Blaise Pascal. Existe uma segunda natureza. Essa segunda natureza que se impôs e a gente se acostumou como se essa segunda natureza, a natureza do pecado, fosse a nossa natureza verdadeira. Isso que é interessante. A gente se acostumou a tal ponto que a gente diz, isso é humano. Você notou isso? Tem essa expressão. Né? O cara peca.
né? Pisa na jaca, né? Como a gente costuma dizer. O cara dá uma fora, faz uma coisa errada, e diz, isso é humano. Isso é humano. Como isso é humano? Né? Não, isso não é humano. Isso não é a verdadeira natureza humana. Isso daí é a segunda natureza, como que segunda natureza, que é essa tendência para o pecado, mas ela não está enraizada na nossa ontologia, no nosso ser. Isso quer dizer que o homem tem cura. O homem pode ser curado. Mas como é que acontece esse processo de cura do homem? É um processo de morte e ressurreição. E nós que estamos vivendo a Quaresma, temos que nos dar conta disso. É necessário nos mortificarmos. Isso faz parte da dinâmica batismal. Se eu sou batizado, eu preciso morrer. Se eu sou batizado, eu preciso de alguma forma morrer para o pecado, morrer para essa segunda natureza, não é? Pecaminosa. Eu preciso morrer. Para quê? Para realmente renascer com Cristo. Quem opta por Jesus não perde nada do que é verdadeiramente humano, mas deve perder sim o mundo, a ruptura com o mundo. Então, existe uma tendência atual dentro da Igreja Católica em não se romper com o mundo. Entende? Esse canto de sereia que fala sempre do mundo como sendo uma coisa boa, maravilhosa. Olha, gente, vamos, né? O mundo é lindo. Sim, o mundo criado por Deus é lindo. O mundo, naquilo que existe de bom e bonito, na primeira natureza, ontologicamente, é lindo. Mas existe também a mundanidade. Então, eu tenho que romper com a mundanidade. E se não houver esse processo de mortificação, de ruptura com a mundanidade, não há cristianismo. Então, eu morri. Não é? Num dos seus livros, o cardeal Joseph Ratzinger, nos seus livros A Tarefa da Teologia, Missão e a Tarefa da Teologia, que foi publicado no Brasil em parte, só parcialmente, pela editora Vozes. Esse livro, ele fala claramente dessa realidade, que ser cristão, ser batizado, é uma mudança de sujeito. Aqui que está a ideia. Ou seja, morre um eu e nasce um outro eu. Tem que nascer um outro. Eu estou morto, é isso que diz São Paulo. Então, dentro desse ambiente de quaresma, dessa realidade quaresmal, é muito importante nós nos darmos conta desta verdade. Que realmente, verdadeiramente, se eu sou batizado, é um mergulho. Sim, a palavra baptizo quer dizer isso, mergulhar. Mas mergulhar quer dizer morrer para depois sair do outro lado, ressuscitado. E o terceiro ponto, finalmente, que nos faz notar o Papa Bento XVI a respeito do batismo é o seguinte: a matéria faz parte do sacramento. É interessante isso. O cristianismo não é uma realidade puramente espiritual, implica o corpo, a água. Não é? É interessante como a Igreja pega as coisas mais materiais para fazê-las simbolizar de forma eficaz as realidades mais espirituais. Sim, a Igreja, o próprio Cristo, porque é claro que os sacramentos vêm de Cristo, mas a Igreja também realiza essa continuação da obra de Cristo na história, porque é Cristo quem batiza, é a Igreja quem batiza, é o corpo de Cristo quem, de alguma forma, batiza. Então, essa realidade de nós estarmos plenamente unidos e integrados com a realidade criacional. Existe no relato do Gênesis aquela realidade das águas, né? Aquelas águas caóticas que o livro do Gênesis em hebraico, né? O tohu vavohu. Tohu vavohu quer dizer vácuo e vazio, aquelas águas caóticas originárias que, na verdade,
quando recebem a palavra de Deus, se tornam um cosmos, se tornam um mundo ordenado, se torna a criação bonita de Deus. No domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, do ano B, nós ouvimos o relato do dilúvio, não é? De Noé. O dilúvio é uma imagem bonita do batismo, nesse sentido. Ou seja, o homem pecou, não é? Por causa do pecado, Deus fez o mundo, né? Ou seja, havia aquelas águas caóticas. Aí Deus enviou seu Espírito Santo e com o Logos ele ordenou tudo, o mundo ficou ordenado, etc. De repente o homem pecou. Quando o homem pecou, por causa dos pecados, o mundo voltou para o caos, ou seja, o dilúvio é o retorno daquelas águas caóticas, é o retorno daquele torro-vavorro, não é? É o retorno daquele caos originário. E a Arca de Noé, ela é a imagem da cruz de Cristo, né? A arca é de madeira. Os santos padres fazem esse paralelo entre a Arca de Noé de madeira, a cruz de Cristo de madeira, a cruz de Cristo que boia na superfície dessas águas e nos conduz, né? Através desse grande naufrágio da humanidade para o porto seguro. Atravessando as águas do batismo, nós saímos do outro lado resgatados por Cristo, né? Entrar nessas águas caóticas, mas receber o Espírito Santo e ser homem novo, criatura nova. Essa é um pouco a ligação que existe entre o batismo e a criação. Assim, alguns temas interessantes a respeito do batismo. É claro que isso que eu estou colocando aqui não está contido, não dessa forma e não explicado assim no nosso DVD, mas o DVD ele trata de forma mais sistemática, né? Aqui eu fiz uma meditação espiritual, basicamente, tendo como ponto de partida essas catequeses paulinas do Papa Bento XVI, que foram lançadas aqui no Brasil pela editora Ecclesia. E lançando agora essa coleção, né, de DVDs sobre os sacramentos. Eu espero que você faça bom uso desta coleção com suas turmas de catequese e pessoas jovens e adultos que queiram se aprofundar a respeito da nossa fé. Tá bom? Nós vamos fazer agora um breve intervalo de 5 minutos e voltamos para as perguntas das pessoas que estão participando. Nós vamos aí liberar o chat, se você está assistindo, né, no site padrepauloricardo.org, você tem ali embaixo o chat que você pode fazer as suas perguntas e participar conosco. Voltamos daqui a 5 minutinhos, se Deus quiser. Até mais. Muito bem, retornamos então para responder às perguntas de vocês a respeito do batismo. Bom, vamos começar com a pergunta polêmica. A pergunta é do Carlos. Num futuro breve, casais homossexuais irão procurar a igreja com crianças para batizá-las. Como agir pastoralmente nesse contexto? E também em relação ao batismo de bebês de proveta. O que fazer? Bom, veja só, Carlos. Em primeiro lugar, é necessário nós diferenciarmos duas coisas. Uma é a questão do batismo da criança, que não tem culpa da situação específica, não é, familiar na qual ela foi trazida ao mundo, como a questão do bebê que nasceu por fecundação in vitro, ou não tem culpa do casal, entre aspas, muitas aspas na palavra casal, né, que adotou, né? Então, se dois homossexuais criam um menino, uma menina, etc., o que fazer? Bom, nós temos uma normativa canônica para isso, não é? Então é importante responder não com a opinião do Padre Paulo Ricardo, mas com a normativa da Igreja. E a normativa da Igreja é a seguinte. Primeiro, o que é que se exige dos pais para o batismo? Para o batismo de uma criança, é necessário, vejam, está no Código de Direito Canônico, é necessário que um dos pais consinta. Então veja só,
ninguém está exigindo virtudes heróicas, né? Nem que os pais sejam casados, nem que vivam vida exemplar, nada disso. O Código de Direito Canônico não exige isso. O Código de Direito Canônico exige que um consinta. Vamos colocar um caso aqui hipotético. A hipótese de que de um casal de umbandistas, não é? O pai e a mãe, um é pai de santo, a outra é umbandista também, etc. E a avó é muito católica e quer batizar a criança na igreja católica. Os pais não estão nem aí, não querem saber de batismo da criança, não querem saber de nada, etc. Não se importam muito. E então, o pároco pergunta, mas escuta, os pais dessa criança consentem no batismo? Um dos pais, né, o pai ou a mãe, assina o documento, não, eu consinto, pode batizar meu filho, pode batizar. Não estou nem aí, batiza. O outro diz, não, eu sou contra, mas um dos pais consentiu, então a igreja pode batizar. Então, o que se exige dos pais não é vida exemplar, não é nada disso. Né? Vocês vejam daí como as nossas normas pastorais de aplicação dos sacramentos, muitas vezes, colocam uma série de empecilhos para batizar uma criança que não existe de forma alguma no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico pede que um dos pais consinta. Ponto. Agora, existe uma outra norma em contrapartida, que é a seguinte. O Direito Canônico diz que se não houver fundada esperança de que aquela criança será educada na fé católica, não é? Deve-se adiar o batismo. Então, no caso aqui que eu dei do exemplo do casal de umbandistas, nós temos a fundada esperança de que a criança possa ser batizada, possa ser educada na fé católica por causa da avó. Não é? A avó está lá assumindo o compromisso de educar a criança. Ou então, padrinhos, especialmente, não é? Que realmente vivam o encargo de padrinho e de madrinha. Então, é importante nós sabermos que a criança não é batizada na fé dos pais. A criança é batizada na fé da igreja. E se a igreja tiver meios de educar aquela criança, ela pode ser batizada. Então, vejam que a normativa canônica é bastante equilibrada nesse sentido. Então, eu acho que isso resolve o problema aqui da questão do casal homossexual. Muito bem. Pergunta do Mankel. Padre Paulo, paz de Cristo. Em 1 Pedro 3,21 está escrito assim: pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Os protestantes usam essa passagem para justificar a consciência no ato do batismo e condenarem o batismo infantil. Como podemos responder a tal questionamento? Bom, vejam só. Aqui é a coisa muito simples. Quem batiza é a igreja, não é? Esta realidade é um compromisso de uma boa consciência para com Deus. É uma realidade que é vivida eclesialmente. A criança, não é? Ela é batizada na fé da igreja. Ela é batizada e é inserida num corpo. O que acontece é o seguinte, a objeção que os protestantes fazem com relação ao batismo de crianças se dá simplesmente pelo fato de que os protestantes não acreditam na eficácia do batismo. A esmagadora maioria dos protestantes acha que o batismo é simplesmente uma manifestação pública de fé. E que quem salva é a fé e o batismo não é eficaz. O batismo não faz nada. Está entendendo? Isso é a maioria dos protestantes que eu estou falando. Você vê, por exemplo, os luteranos batizam crianças, tranquilamente. Né? Mas, infelizmente, existe essa tendência dentro da teologia protestante de não acreditar na eficácia do batismo. O batismo é simplesmente um símbolo. Né? Por quê? Para eles o batismo não é necessário para a salvação, porque quem salva é a fé. Não é isso? Nós católicos acreditamos de outra forma.
Então, na verdade, o debate aqui não está tanto na questão de consciência ou não consciência, mas na natureza do próprio batismo. Ou seja, eles não creem que o batismo seja uma força eficaz. Eles acham que o batismo é simplesmente uma manifestação pública. E, infelizmente, essa teologia entrou dentro da Igreja Católica. Não é? Ou seja, existem teólogos liberais que creem isso. Ah, não, o batismo é simplesmente uma manifestação da consciência, da fé adulta, etc. A pessoa, né? Para que batizar a criança? Deixamos de crer na eficácia do batismo. Essa não é a fé da Igreja Católica. A Igreja Católica crê realmente na eficácia do batismo. Eu vou ler para vocês um número do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Né? Ele diz assim no número 261. O batismo é necessário para a salvação? Resposta. O batismo é necessário à salvação para aqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e que têm a possibilidade de pedir esse sacramento. Então, ele é necessário. É o único caminho que a Igreja conhece. Quem quiser aprofundar isso, está no Catecismo, no número 1257. Existe uma eficácia salvífica no batismo, mas a maior parte dos protestantes não crê nisso. Regis, é possível batizar sem água? Não, Regis, não é possível batizar sem água. A água ela é necessária para o batismo, embora aqui, né, nós tenhamos o batismo de desejo. Né? Isso aqui, já aproveitando para responder uma outra pergunta, que é do Ricardo Amaral, que diz assim, o que é o batismo de sangue? Então vamos responder com uma pergunta só, o que é o batismo de desejo, o batismo de sangue, conforme está escrito no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ele diz assim, número 262. Pode-se ser salvo sem o batismo? Uma vez que Cristo morreu para a salvação de todos, podem ser salvos mesmo sem batismo todos aqueles que morreram por causa da fé. É o batismo de sangue. Então, o batismo de sangue é isso, morrer por causa da fé. Então, você tem fé em Cristo, não foi batizado ainda, mas aí vem uma pessoa, descobre que você é catecúmeno, que você quer ser cristão, vai lá e mata. Pronto. Foi batizado no próprio sangue. Né? É o batismo de sangue. Os catecúmenos e também todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecer a Cristo e a Igreja, procuraram sinceramente Deus e se esforçaram por cumprir a sua vontade, o batismo de desejo. Ou seja, a pessoa não chegou a ser batizada, mas ela queria ser batizada, ela buscava Cristo, ela queria o batismo no processo do catecumenato, enquanto ia para o batismo, morreu. Houve o batismo de desejo. E, finalmente, quanto às crianças mortas sem o batismo, a Igreja, na sua liturgia, as confia à misericórdia de Deus. As crianças mortas sem batismo. Isso daqui respondemos também a uma outra pergunta a respeito do limbo. Não é? As crianças que morrem sem o batismo, elas vão para onde? Vão para o limbo? Algumas pessoas colocam a questão do limbo. Bom, veja só. A fé da Igreja, conforme ela está exposta aqui no Catecismo da Igreja Católica, ela não fala de limbo. Não é? O Catecismo, ele não impõe à fé das pessoas essa questão do limbo. Por quê? Porque o limbo é um teologúmeno, ou seja, é uma teoria teológica, não é? Que surgiu durante a Idade Média, que não é de fé, não é obrigatório. Uma pessoa pode continuar achando que o limbo existe, mas não é um objeto de fé obrigatório. O próprio Papa, né, já se manifestou recentemente, praticamente descartando essa teoria do limbo. Por quê? O que é que acontece com as crianças mortas sem batismo? A liturgia da Igreja confia essas crianças à misericórdia de Deus. É isso que objetivamente, né, se faz. Confiar. Porque vejam só, nós temos que entender o seguinte, que a Igreja, ela é obrigada ao caminho dos sacramentos. Mas, por outro lado, Deus não é obrigado. Dá para entender? Ou seja,
o caminho dos sacramentos é o caminho que Deus deu para nós. Então, ele diz assim, olha, trilhe por esse caminho aqui. Você quer ir para o céu? O caminho é o caminho sacramental. Faz favor de procurar o batismo. É sua obrigação ser batizado. É sua obrigação procurar o batismo. Batizar as crianças o quanto antes, né? Transmitir a fé e batizar os pagãos. Vamos obedecer a Deus, é isso que Ele nos colocou, né? Ide por todo mundo é um mandato divino. Está lá, são as últimas frases do Evangelho de São Mateus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus capítulo 28. Pois bem, vamos obedecer o mandato. Vamos obedecer. Jesus manda, o mandato missionário. É esse o caminho que nós temos. Agora veja, os sacramentos são uma obrigação para nós, mas eles não são um vínculo para Deus. Deus não é obrigado a seguir o caminho dos sacramentos. Deus não é obrigado a seguir esse caminho que Ele próprio criou para nós, mas não para Ele. Não é? Então, é importante a gente ver isto, não é? Que os sacramentos, eles têm um caminho obrigatório para nós, homens, mas não para Deus. Vou pedir aqui assistência aqui para a questão do iPad, do código, para eu ter acesso às próximas perguntas, que bloqueou e eu não tenho o código do iPad, né? Os meus assistentes colocam códigos secretos, né? E eu fico a ver navios, vou fazer o quê, né? O iPad não é meu, é emprestado dos outros, então estou esperando ter um iPad, mas tudo bem, momento de descontração. Então a pergunta é a seguinte. Reverendíssimo Padre Paulo, é o Luiz Felipe que está perguntando agora. Tá, só a pergunta do limbo também era do Luiz Felipe, tá? Então, o Luiz Felipe pergunta a segunda vez. Há alguma ocasião em que o batismo administrado não é válido? Bom, pode haver várias circunstâncias em que o batismo não é válido. Primeiro, quando não tem água, né? Eu batizei com sopa, né? Não tem. Por quê? Porque a questão, o que está por trás da materialidade da água é o fato de que a água é um elemento que purifica. Não é? Ninguém toma banho com sopa. Você está entendendo? Ninguém toma banho com Coca-Cola. Não, mas a substância química, não é? Que prevalece na Coca-Cola é o H2O. Então tem mais água do que tudo. Sim, tudo bem, mas não é água. Você não pode batizar uma criança com Coca-Cola, você não pode batizar uma criança com sopa, não pode batizar uma criança com leite. Mas tem muita água lá. Eu sei que tem muita água, mas não limpa. Você não toma banho com Coca-Cola, você não toma banho com sopa, não toma banho com leite. Não é? Então, a água de um rio, mesmo que ela seja meio sujinha, não é uma água onde as pessoas tomam banho. Não é isso? Eu conheço, eu fui pároco na região do Pantanal durante 11 anos, né? A população ribeirinha toda ela usa aquela água um pouco barrenta do rio para tomar banho, para lavar roupa, para fazer as coisas. Então, aquela água lá vale para o batismo. Segunda circunstância em que o batismo não seria válido, uma pessoa que se auto-batiza, né? Ninguém pode se auto-batizar, tem que ser outra pessoa que batiza. Terceira circunstância em que não seria válido, ou pelo menos poderíamos colocar uma certa dúvida, a questão da fórmula. Não é? Não batizou, eu te batizo com a fórmula, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizou em o nome do Senhor Jesus. Não vale. Né? Nós geralmente não consideramos esse batismo válido. A fórmula, né? A chamada forma do batismo, ela é necessária. Outra circunstância que o batismo não vale é quando você tenta batizar uma pessoa que já é batizada. Não valeu.
né? Nós não somos anabatistas, não existe duplo batismo. Tá? Para você ter um batismo, você precisa ter um pagão. Uma outra circunstância que o batismo não vale é quando a intenção da pessoa que batiza está viciada. Né? Então, por exemplo, um pagão pode batizar outro pagão. Né? Duas pessoas que não são batizadas podem se batizar mutuamente e o batismo vale, desde que elas tenham intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Essa é a intenção mínima. Eu não sei muito bem o que é esse batismo, não, mas o que eu estou fazendo aqui é aquilo que os cristãos fazem. Né? Então, essa intenção mínima nos concede, né, a possibilidade de nós batizarmos. Então, isso me leva também a uma outra pergunta que foi colocada aqui, a questão se qualquer pessoa pode batizar. Cadê? Onde é que foi a pergunta? Aqui, Gabriela com 2 L's. Boa noite, padre. Em casos extremos, é possível um leigo batizar alguém? Sim. Em perigo de morte, um leigo pode batizar alguém. Aliás, deve batizar alguém. Não somente um leigo, um pagão pode batizar. Né? Leigo supõe que a pessoa é cristã, né? Ou seja, é católico. Então, um pagão pode batizar. Qualquer uma pessoa pode batizar. Aliás, é importante que os párocos e os catequistas ensinem as pessoas a batizar. Todo cristão deve saber batizar. Todo cristão precisa aprender a batizar. Tá? Por quê? Porque no caso de emergência você tem que saber como é que faz para batizar. Ok? Por que os evangélicos e ortodoxos, a pergunta do Henrique, mergulham o corpo no batismo e os católicos só molham a cabeça? O batismo era diferente na igreja primitiva, por que mudou? Bom, acontece o seguinte, Henrique, que de fato a palavra batismo quer dizer mergulho. Tá? Então o símbolo, digamos, completo seria um mergulho do corpo na água. Porém acontece o seguinte, existem certas circunstâncias no próprio Novo Testamento em que a gente se pergunta se houve mergulho. Por exemplo, você olha lá o relato nos Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, estavam lá não sei quantas mil pessoas foram batizadas. Mas foram batizadas como? Em Jerusalém não tem rio. Como é que você vai mergulhar alguns milhares de pessoas num rio? Saiu todo mundo correndo para o Rio Jordão? Acho que não é plausível, né? Então, não havia mergulho, ou seja, havia uma outra forma de batizar também. Quando, por exemplo, São Paulo batiza o carcereiro e toda a sua família na prisão. Não tinha rio na prisão? Como é que vai mergulhar uma pessoa dentro da prisão? Né? Então, há indícios de que mesmo na igreja primitiva havia as duas coisas. O batismo por mergulho e o batismo por, digamos, infusão, né? Derramamento da água, que é aquilo que nós fazemos por praticidade. Mas as duas coisas são perfeitamente válidas. Camila, padre, até onde vai a responsabilidade do padrinho com relação à fé do afilhado? Veja, o padrinho ele deve educar, ajudar a educar. Essa é a missão básica do padrinho e da madrinha. E aqui a coisa vai exatamente na mesma direção da responsabilidade do pai e da mãe. Né? O padrinho e a madrinha ajudam o pai e a mãe, ou até às vezes substituem o pai e a mãe na responsabilidade de educar para a fé. Só acontece o seguinte, aqui cada um é livre, ou seja, você é responsável em transmitir. Houve empecilho, houve rejeição, o seu afilhado não aceitou, etc. Então existe sempre essa realidade. Mas nós precisaríamos levar mais a sério a instituição do padrinho e da madrinha, que às vezes, nós às vezes escolhemos. Veja, se você for olhar a normativa do Código de Direito Canônico, toda a responsabilidade, todas as exigências caem em cima do padrinho e da madrinha. E não em cima do pai e da mãe. Nós vimos que o pai e a mãe, um deles tem que consentir. E em caso de perigo de morte, até mesmo sem consentimento dos pais, se pode batizar, hein?
É importante. Eu ensino isso principalmente para pessoas que atuam constantemente em contato com crianças que estão em risco grave de morte, UTIs, etc, etc. Né? Ofereçam o batismo de urgência aos pais, mas caso o pai e a mãe sejam contra, não tem problema, batize escondido. Né? Pode batizar escondido, não tem dificuldade nenhuma. O Código de Direito Canônico permite isso. Quiserem processar, processem a igreja inteira, porque está no Código de Direito Canônico escrito, né? Que se pode batizar sem o consentimento do pai e da mãe em caso de perigo de morte. Ok? Agora, toda a responsabilidade cai em cima do padrinho e da madrinha. É o padrinho e a madrinha que tem que ser batizado, que tem que ser crismado, que tem que viver vida exemplar, que tem que ter idade suficiente para assumir a responsabilidade, etc. O Código de Direito Canônico coloca uma série de exigências no padrinho e na madrinha. Infelizmente, a instituição de padrinho e madrinha caiu numa certa banalização no nosso meio. Gilmara, de Minas. Padre Paulo, se eu for apenas batizada e não crismada, em que isto implica? Bem, Gilmara, implica no fato que você não recebeu a iniciação cristã completa, não é? Se você já é batizada, claro, para a questão da salvação, né? Já fez aquilo que era o essencial e o básico, porém a iniciação cristã completa se dá com a crisma e a Eucaristia. Esses são os 3 sacramentos. Digamos assim que a casa foi iniciada, ela já é casa, já dá para você morar dentro, mas ela não foi acabada. Não sei se deu para entender a comparação, né? Então é como se você entrasse numa casa que ainda está no contrapiso, não foi ainda assentado o piso, não tem ainda o acabamento, a casa não foi refinada. Por quê? Porque o sacramento da crisma é o sacramento que me faz soldado de Cristo. Né? Então, verdadeiramente testemunha para combater contra o mal dentro de mim e fora de mim, soldado de Cristo, dar a vida por nosso Senhor. Então, o sacramento da crisma é uma graça a mais que se dá ao batizado para viver a sua vida cristã. Se você já é batizado, tudo bem, mas quem que vai rejeitar a graça de Deus, né? Ou seja, se você tem uma graça mais específica para te ajudar a combater o mal, a testemunhar Cristo, a dar a vida por Ele, né? Os dons do Espírito Santo que são tão importantes para a vida de santidade do cristão, então é evidente que você não vai rejeitar isso. Muito bem, ficamos por aqui, né? Essas são as nossas perguntas de hoje. Concluímos a nossa aula de hoje e eu gostaria de dar alguns breves avisos agora no final, que é o seguinte. Vejam só, nós temos esta aula aberta, que foi aberta para todo mundo, mas eu gostaria de recordar para aqueles que estão seguindo os alunos inscritos, os alunos assinantes do nosso site, gostaria de recordar que agora vai ser liberado para vocês mais uma aula a respeito do nosso curso sobre teologia mística e os carismas, né? Os carismas na vida da igreja. Então, a terceira aula já vai estar disponível para você hoje, ok? Então, isso para os assinantes, evidente. Então, se você ainda não é assinante, você é convidado a fazer a sua contribuição para a manutenção do nosso site e fazer parte desse grupo de alunos que têm acesso a esse conteúdo. Deixa eu dizer para vocês a repercussão que nós temos recebido desse curso sobre os carismas, não é? Nós estamos ainda na parte histórica desse curso. A primeira aula nós falamos das grandes heresias que influenciaram o relacionamento entre hierarquia e carismas. Falamos do montanismo, falamos do gnosticismo, falamos da heresia de Joaquim de Fiore. Depois, na segunda aula, falamos do protestantismo e da heresia pentecostalista. Agora, na aula de hoje, que vai ser liberada aí para você, nós vamos começar a falar da história da renovação carismática. Então, a aula está muito interessante, né? A repercussão que tem tido das pessoas. Digo isso por aquilo que vocês mesmos estão dizendo, né? As pessoas estão descobrindo novas coisas que nunca tinham pensado, não sabiam que a coisa era tão complexa, né?
era tão interessante a gente ver a história. Estamos na parte histórica do nosso curso. Não é ainda a parte sistemática. Nós ainda não entramos, não começamos a tratar o que são os carismas em si, cada um dos carismas, etc., dos dons extraordinários, essas graças de Deus que são gratuitas para o bem da igreja. Então, participe do nosso curso. Vamos lançar também outros cursos durante esse semestre. Um curso que nós estamos aí querendo preparar é um curso sobre demonologia, que é muito importante, né? Nós fizemos um curso sobre marxismo cultural, que é um curso que trata dessa questão do nosso inimigo, digamos assim, intelectual, humano, um movimento humano, mas a gente não vai a fundo o suficiente conhecendo o inimigo se nós não estudarmos também a realidade de Satanás e dos seus demônios. Então, a demonologia é um curso também importante. Muita gente fica entusiasmado com a história de exorcismo. Como é que essa coisa de exorcismo, como é que acontece, etc. Mas existem outras coisas que são mais preocupantes do que a possessão diabólica, né? A atuação do demônio, como é que nós podemos lidar com os demônios no nosso dia a dia. Vamos lançar também esse curso. Agradecemos a sua contribuição, tá? Novamente estamos fazendo progressos na nossa reformulação do site. Você aí espere, né? Quero agradecer ao pessoal da editora Eclésia, que nos tem assistido também no lançamento desses DVDs, esses livros, que é muito importante para ter esse material didático aí à disposição, né? Essa parceria que nós temos com a editora Eclésia é muito importante. Se você quer aprofundar a sua fé, né, vá no site da Eclésia, compre lá os livros, os títulos que estão lá na área de religião são realmente os títulos seguros, né? Eu, claro que não tenho domínio do catálogo inteiro, mas de vez em quando dou uma passada no catálogo também para fazer a minha aquisição de livros e vejo que tem material muito bom, tem coisa muito boa e realmente podemos dizer que a Eclésia está se especializando como sendo uma editora, a editora dos livros de Bento XVI, né? Ela quer aumentar o número de livros do Papa, já que outras editoras católicas têm publicado tão pouco do nosso Papa, e também uma livraria virtual. Eu acho que podemos dizer tranquilamente que é a livraria virtual católica mais completa atualmente e com uma variedade enorme de títulos e, o que é mais importante, títulos seguramente católicos, né? Títulos que a gente sabe que ali tem realmente doutrina católica e não marxismo cultural ou heresias e modernismos disfarçados, tá bom? Então, participem aí conosco, deem uma visitada na Livraria Eclésia, assine o nosso site e na semana que vem nós teremos também mais uma aula a respeito dos dons e carismas. Novamente eu peço desculpas, vai ser mais uma aula gravada. Eu sei que você quer a oportunidade de fazer as perguntas, mas como eu estou fazendo mais uma parte histórica, não é? Então vamos deixar as perguntas para o final. A aula da semana que vem também será gravada, porque nós temos o retiro do clero e eu não vou poder estar ao vivo. Então, você desculpa, mas eu quis gravar para não deixar, né, você com o vazio, né? Não demorarmos muito para terminar esse curso sobre dons e carismas. Então vamos levar para frente esse curso. Espero que você esteja estudando bem, espero que faça bom uso desse material. E então, a bênção de Deus para todos nós, a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma aula no nosso curso.